Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre a cura do cego de nascença. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia e que a gente faça uma leitura agora. E vamos, é quase o capítulo 9 todo, então eu vou pensar aqui algumas partes, tá certo? Então vamos lá, vamos começar do versículo 1. Jesus cura um cego de nascença. Já apareceu a tela? Tá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Diga comigo, sou a luz do mundo. Diga, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Diga, voltou vendo. Diga, voltou. Amém. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Agora vamos para o versículo de número 30, versículo 35. Versículo 35. Diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. Diga, você já o tem visto. Vamos lá, você já o tem visto. Aleluia. Você, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Amém? Aleluia. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Agora fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, Senhor. Fala a cada vida aqui que precisa ouvir a tua voz, Senhor. Que teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações. Amém. Eu vou complementar com o versículo 39, que era para terminar em 39, mas deixa eu me completar aqui. Ele diz assim: então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E aí disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Vou repetir. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Amém. Então, queridos, Jesus está dizendo assim, é interessante que esse evangelho de João, ele é um evangelho bem amplo, né? Eu não sei se você já notou. Jesus não está falando aqui, ele não respondeu para esse homem, ele disse assim: eu vim a Israel para julgamento. Ele não disse: eu vim a Israel para julgamento. Veja que o ambiente que Jesus está falando agora, e já estamos falando já perto da sua morte, né? Ele está falando agora que não é mais aquele Deus apenas de Israel. E João vai deixando isso muito bem claro. Por exemplo, olha lá em João 1,9. Como é que João se refere a Jesus? João 1,9, por favor.
estava chegando aonde? Em Israel? Onde é que estava chegando? Estava chegando ao mundo, não mais a Israel. A verdadeira luz. A verdadeira luz chegou aonde, irmãos? Para o mundo, né? Que ilumina todos os homens. Então Jesus está chegando não mais a um povo restrito, a uma etnia, a uma nação, mas agora está chegando para todos os homens, todos, ao mundo. Quando a gente lê João 3,16, precisa ler? Porque Deus... Mais uma vez. Ótimo, eu não pedi para eu ir repetir o meu aqui, mas vocês repetiram aí, não tem problema. Eu ia dizer, mais uma vez, não repito. Eu ia dizer, mais uma vez, João está se referindo e está mostrando. Se eu ficar aqui no mais uma vez, nós vamos ficar nesse ciclo vicioso aí, né? Então, vamos sair do ciclo vicioso, tá? Então, mais uma vez, o João está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo que Deus amou não a Israel só, não somente uma nação, mas Deus amou o mundo, Deus amou a todos. Eu e você estamos incluídos neste amor. Aleluia. Quando a gente vai lá para João 4,42, João 4,42, olha o que diz ao samaritano, olha só. Essa é a história da samaritana, né? Aquele negócio da água, que pegou, matou a sede e tal. E disseram à mulher, agora cremos, porque a mulher chamou para ver Jesus. E aí eles foram, e aí eles fazem uma revelação, eles dão um testemunho. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador de Israel. É isso? Salvador do mundo. Aleluia. Então, olha, é muito importante isso, irmãos, porque desprende daquela redoma de Israel. E Jesus agora não é mais um Salvador de Israel. Não veio para livrar a nação de Israel, mas ele veio para livrar o mundo. E quando Jesus está aqui, ele diz no versículo que nós lemos aqui, no 9, do 39, né? Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E aí acontece esse milagre. E esse milagre, o que é que tem a ver com a divindade de Jesus? Mais uma vez a gente precisa tentar entender qual era o pensamento da época, qual era a cultura, como o cego era representado na época. O cego, principalmente o cego de nascença, era uma espécie de homem ou mulher amaldiçoados, em qualquer cultura. Por exemplo, na cultura grega, se um filho nascesse cego de nascença, esse filho, os pais poderiam jogar fora, literalmente. Eles deixavam nos montes aquele filho abandonado. Porque para eles, significava que os deuses estavam castigando aquela pessoa por alguma coisa, ou castigando a família. Imagina. A mesma coisa faziam os romanos. Os romanos não deixavam nos montes, mas os romanos jogavam nos rios. E isso não era crime, esse infanticídio não era crime. Não era tido como crime, era um direito do pai para se livrar de um ser que representava uma maldição para a família. Você está entendendo? Está aquilatando o que era nascer um cego? Graças a Deus esse homem nasceu judeu.
Porque se ele fosse romano, ele não estaríamos contando a história dele aqui agora. Se ele fosse grego, não estaríamos. O judeu, pelo contrário, o judeu não assassinava, não jogava fora o seu filho, mas entendia que aquilo ali era fruto de um pecado dos pais. É por isso que os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa era a configuração, era o pensamento. O cego era tido como uma pessoa que não havia dignidade. Não tinha dignidade. Ele não podia trabalhar, ele não podia viver de forma na sociedade, ele era marcado. Ele era marcado socialmente, marcado espiritualmente, marcado na sua dignidade. Esse é o homem que está ali. Imagina, esse homem se torna um pedinte. E é interessante, eu estava vendo o texto aqui, e eu estava me lembrando quando eu era menino, lá em Recife, meus pais moravam em Recife, depois é que eu fui para Fortaleza, apesar de ser cearense, fui para Fortaleza, meus pais trabalhavam em Recife. E tinha uma ponte lá do rio Capibaribe. Não é isso, Vitor? Eu não me lembro o nome daquela ponte, você lembra? Rio Capibaribe, Boa Vista, ponte da Boa Vista, agora me lembrei. Ponte da Boa Vista. E todas as vezes que eu ia com meu pai para a cidade, a gente passava nessa ponte, ali tinha uma ponte, tinha a passarela dos pedestres. Tinha uma pessoa lá que eu tinha mau medo. Era um sujeito que foi queimado e todo deformado, mas ele estava ali sempre naquele local, naquele momento, o dia todo pedindo esmola. Lá em Fortaleza, se você for na beira-mar, eu estava caminhando, quando nós fomos em Fortaleza agora, eu estava caminhando na beira-mar, e a mesma pessoa, eu acho que já tem uns 30 anos, que aquele sujeito está no mesmo ponto, pedindo esmola. Um sujeito que tem problema de coordenação motora, fica se babando, fica ali batendo um bandeirinho e pedindo esmola. É o que acontecia com esse homem. Ele já estava marcado, já sabia o lugar dele. Olha o que diz aqui. Não é este mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? A sociedade já olhava, já estava estigmatizado. Olhava para ele e dizia assim, é o cego. É o cara que está ali todo dia. Está ali todo dia. E naturalmente, sabe, naturalmente, irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente passa e nem passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. A gente não faz mais não tem nem mais um estímulo visual para ver a pessoa. É como se fosse um objeto ali. É como se fosse uma coisa. Mas o que me chama a atenção no texto é que Jesus passa. E Jesus viu. Ele viu o cego. Isso é lindo. Isso é especial. Aquele que ninguém vê, Jesus vê. E sabe de uma coisa, irmãos? Jesus está nesta noite aqui vendo. Está vendo a minha vida, está vendo a sua vida, está vendo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas sequelas, as suas mazelas. Quase que eu misturo duas palavras aqui. As suas mazelas. Jesus está vendo. Ele está aqui neste lugar, você pode glorificar o nome dele? Oh, aleluia, ele está aqui. Então, quando Jesus vai a este homem e o cura, ele está resgatando, restaurando uma vida que não tem sentido, que não tem importância para ninguém, que é apenas alguém que está ali jogado, que não tem perspectiva nenhuma de vida. Nenhuma. O dia daquele homem era sentar no mesmo lugar e mendigar. Mendigar o amor de alguém, mendigar a generosidade de alguém, mendigar alguém que o visse.
Era isso, a vida deste homem se repetia, porque ele era cego de nascença. Cego de nascença. Ele trazia essa marca da maldição na sua vida, irmãos. E como os deuses, como os gregos entendiam, e como os romanos entendiam, eles olhavam para este homem e diziam, um grego olhasse essa história, um romano olhasse essa história, e pensaria assim, esse sujeito não deveria nem estar existindo. Já deveria ser morto há muito tempo, já deveria ter sido jogado aos montes, abandonado aos montes, ter sido jogado aos rios, há muito tempo. Ele não podia estar aqui, mas pela graça ele nasceu como judeu. Mas mesmo assim ele trazia uma marca de um pseudo pecado na vida dele. Que os discípulos perguntaram, quem pecou? Qual é a causa? Qual é a causa desse infeliz ser que ele é? Qual é a causa? Mas Jesus vê aquele que não é visto e se aproxima daquele, porque Jesus é isso, irmãos. Não é Jesus que... Preste atenção, nós estamos aqui comparando deuses. Nós estamos comparando deuses. Jamais Deus grego, iria se aproximar daquele homem, se existisse, naturalmente. Jamais. Porque ele era amaldiçoado. Na compreensão daqueles homens, daquela cultura, esse homem era amaldiçoado. Jamais. Mas quem se aproxima dele? Jesus. E quem é Jesus, irmãos? É Deus. É Deus que se move em direção a uma pessoa que não vale nada. Aleluia. Oh, aleluia. Se fosse um José de Arimateia, se fosse um Nicodemos, não é assim. Às vezes a gente como pastor, a gente olha para as pessoas, chega uma pessoa importante na igreja, a gente fica, eu confesso, irmãos, a gente fica todo cheio, os diáconos ficam tudo acesos. Não, a melhor cadeira para ele, o melhor lugar para ele. Aí o pastor fica aqui se elogiando. Irmãos, eu já fiz isso. Mas se chegar uma pessoa aqui que não tem significado social, significado econômico, não tem significado nenhum. Muitas vezes é um invisível, entra na igreja e sai, e a gente nem vê. Vamos lavar a roupa suja? Sim ou não? Mas aqui é Deus, é Jesus, que vai passando, irmãos. A diferença de Jesus para o sacerdote. Lembra da parábola lá do próximo? Quem é o meu próximo? Do samaritano? Do bom samaritano? Passou o sacerdote, como é que ele passou? Passou igual a gente, ao largo. Passou o levita, nem quero ver. Mas Jesus passa e vê e se dirige a esse homem. Bendito encontro com Deus. Maravilhoso encontro com Deus para aquele homem. Irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda. Quando nós damos atenção a Jesus, a nossa vida muda, aleluia. Você que somos chamados pelo mundo espiritual, que éramos chamados como amaldiçoados, nós somos benditos do Pai agora, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então aqui, vão estar dizendo, olha, os deuses gregos, os deuses romanos, excluíram esse homem, mas é o Deus verdadeiro, esse Jesus que é Deus, esse Jesus que ama, que é fruto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele é a essência, a Bíblia diz que Deus é amor. Este Deus
é capaz de se dirigir àquela pessoa que não é. Ele se movimenta naquela direção. O que é que João está querendo dizer? Nosso Deus é poderoso. Ele é a luz do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Mas é aquele que se move em direção ao outro. E Ele está aqui essa noite. E Ele pode mover-se em sua direção. Onde é que está o problema? Onde está a dificuldade? Pelo que me consta, ninguém aqui é cego. Mas talvez tenhamos cegos espirituais. Talvez tenhamos casamentos que estão vivendo nas trevas. Talvez tenhamos pessoas que estão embaralhadas no pecado e que precisam da graça de Deus. E Jesus está aqui neste lugar. Ele está aqui. E aí, a gente entende que há uma diferença grande desses Deus. O Deus verdadeiro, não é movido por ódio, não é movido por raiva, não é movido por vingança, mas o Deus verdadeiro é o Deus que ama, é o Deus que acolhe. Aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ele é o refúgio. Debaixo das suas asas encontraremos o quê? Refúgios. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele não nos abandona, irmãos. Aleluia. Há uma diferença grande de Deus aqui. Um Deus que é cultuado, que é movido pela raiva, pela vingança, pelo ódio, onde os seus adeptos têm que o tempo todo estar aplacando. É um Deus neurastênico, é um Deus inconstante, imprevisível. Um Deus que hora é bipolar, uma hora está feliz, outra hora está raivoso. Não, o nosso Deus é o Deus verdadeiro e Ele está de braços abertos para nos acolher. Ele está de braços para nos receber. Ele está de braços para nos aceitar, mesmo nós sendo os maiores pecadores. Aleluia. Isso já podia terminar a pregação aqui. A mensagem podia terminar aqui. Podia. Eu já falei de Jesus. Mas eu quero ver o que Jesus fez nessa vida, nesse homem, de forma prática. Porque Jesus não é um homem da filosofia, não é um homem que vai mudar o meu pensamento. Jesus vai mudar a minha vida. Jesus não traz um novo pensamento, uma forma de pensar, ou agora eu vou pensar diferente. Não, Jesus traz uma nova vida. Jesus traz transformação para nossas vidas, irmãos. A proposta de Jesus é mudar a sua vida. Não é você se tornar um religioso, piedoso, que vive como rato de igreja, como rato de templo. Não é isso. Jesus está interessado na sua vida. E eu quero mostrar aqui para vocês agora o que Jesus mudou neste homem. Primeira coisa que Ele mudou. Ele deu autoestima para este homem. Pense, o sujeito que desde a sua mais tenra idade, desde o nascimento, os pais já olharam assim, sim, é cego. E agora? Talvez esconderam, porque o pai faz isso, não faz ou não faz? Pegaram ali, não sei o nome dele. A gente podia dar um nome para ele? Vamos dar um nomezinho aqui para ele. Não está na Bíblia não, tá? Vamos botar Zacarias, não, Zacarias não tem na Bíblia. Vamos botar Caio. Pode ser Caio? Pode. O Caio, né? O Caio está aqui. O pai olhou e disse, meu Deus. Nada, não reage nada. Nada. Esse garoto tem problema. Esse garoto tem problema. Não dá. E vão descobrir, naturalmente, naquela época não tinha o aparato de medicina que nós temos hoje, exames, isso aqui, vê aquilo e tal, não. Mas assim, constataram
na experiência, na vida, ou é cego. Ele é cego. E agora? Como é que a gente vai fazer? A gente não pode deixar que as pessoas, os vizinhos, saibam que ele é cego. Porque isso vai depor contra nós. As perguntas virão, tipo as dos discípulos. Quem pecou? Será que foi a mãe? Será que foi o pai? Hein? Aí não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele aqui. Eu já vi isso muito, irmãos. Pais que esconderam seus filhos por causa de deficiência. Pais que rejeitam filhos por causa de deficiência. Eu tinha um colega de marinha, era segundo-tenente, quando a filhinha dele nasceu com síndrome de Down. O cara renegou a filha. Tal foi o sentimento de rejeição. Mas por quê? Eu entendo ele. Porque uma sociedade que julgava, uma sociedade que olhava de forma diferente. Hoje, graças a Deus, nós vencemos isso, né? Não é verdade? Não é verdade, irmãos? É verdade ou não é? É. Então, esse menino nasce já marcado. Ele não tem com quem brincar, porque ninguém vai. Eu estava vendo o depoimento de eu fui pesquisar no YouTube, fui ver testemunhos de uma moça, uma senhora, que nasceu cega também. E ela estava dizendo que quando ela era menina, ela não entendia o que ela era. Ela não entendia. Ela simplesmente não via, não entendia. E assim, ela não ia brincar com os outros meninos. As meninas tinham que vir brincar na casa dela. Então, esse cego, já marcado por isso, ele já está, o quê? Ele já está marcado numa prisão domiciliar. Nós estamos falando do primeiro século, pessoal. Essa moça está aqui, ela tem o quê? 35 anos, o testemunho dela. Agora nós estamos falando do primeiro século. O pai já escondeu a filha, já colocou, não deixa ninguém ver. Olha, vai chegar a família aí, é o segredo, olha. E todo mundo sabe que tem lá um cego na casa. E todo mundo fica o quê? Fofocando. Ou não? Não somos assim? Não, coitado. Esse pai do Caio aí foi. Oh, meu Deus. Mas será o que ele fez mesmo? Que pecado eles cometeram? E aí começa a marcar a família toda. E o pai e a mãe diz assim: está fadado a não fazer nada na vida, não tem o que fazer. O máximo que ele vai poder fazer é o quê? Ser pedinte. Não é, eles não estavam vivendo nessa cultura que nós vivemos hoje não, irmão, de inclusiva, de trazer, de cuidar, enfim, não tinha isso. Era um lixo atômico dentro de casa, onde colocar. Era isso que acontecia. Agora você imagina essa criança, eu não sei se ele tinha irmãos ou irmãs, mas era o diferenciado. Agora você imagina essa criança, como a autoestima dela vai se desenvolver. Ela vai se sentir sempre um lixo. Eu nasci assim, eu sou amaldiçoado, eu sou um coitado. Meu triste fim é as ruas para pedir alguma coisa para sobreviver. Pensa nisso, irmão. E nessa história, nessa trágica história, aparece um homem que traz esperança, que traz acolhimento, que é capaz de olhar para ele, irmãos. E este homem o cura. Eu achei assim, a obediência dele, porque ele queria ser curado. Ele não perdeu a oportunidade. Não é verdade? Porque Jesus não curou assim, como curou Bartimeu. O que queres, Bartimeu? Eu quero ver. Veja. E pum, viu. Ele passou por um processo. Jesus pegou lodo, cuspiu no chão, fez o lodo, passando o olho dele, disse assim: vai ao tanque de Siloé, vai lá se lavar.
E ele foi com fé. Ele levantou-se, ele dá o testemunho o tempo todo. Esse homem cuspiu, ele tem consciência desse encontro, ou não? Tem, ele tem uma consciência, ele tem consciência do que está acontecendo, não é uma coisa, e Jesus não está usando uma coisa mística, não fez, desceu uma nuvem sobre ele, não, Jesus está pegando coisas daqui do mundo e trabalhando na vida dele. E Jesus vai e coloca aqui, diz, vai lá e se lava, cara. Ele podia chegar assim, que história, se quisesse me curar, tá, isso é um charlatão. Esse cara aí está de brincadeira comigo. Ainda quer que eu vá lá, andar daqui para lá, cego, ainda vou andar daqui para lá, para me lavar. E se fosse uma falsa esperança, a pessoa. Quantas vezes a gente está assim, alguém chega e diz uma coisa para a gente se enche de motivação, de alegria, daqui a pouco o balão não deu certo. Mas esse homem vai pela fé, vai ali. Irmãos, quando Deus mandar você fazer, faça pela fé em nome de Jesus. Porque ele foi obediente a Jesus. Ele foi. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus na nossa vida porque nós não somos obedientes a Ele. Muitas vezes nós pensamos como Deus tem que agir. E Deus age, nos surpreende sempre com ações diferentes na nossa vida. Não existe um modelo para Jesus agir na minha vida e na sua vida. Ele age conforme Ele quer, da forma que Ele quer. O que eu preciso é entender pela fé de obedecê-lo. Amém? Ele podia ter perdido a bênção dele, não é verdade? Ele podia ter perdido, não, disse, não vou não, a história é essa, vou não. O que é que eu vou fazer? Vou lá no tanque lavar. Que tem graça um negócio desse? Mas ele foi. Ele depositou a sua fé, a sua confiança naquela palavra de Jesus. E ele entendeu que Jesus, e você vai entender que depois ele reconhece esse Jesus. Então, quando ele chega lá e diz assim, o adorou, atrás desse o adorou, tem um processo na vida. Não é uma luz, uma mística, um troço que aconteceu, mas é uma coisa que vai acontecendo na nossa vida, irmãos. Deus vai se revelando devagarzinho na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento. Deus se revela a cada dia na nossa vida. Agora o problema qual é? É porque nós vemos e muitas vezes estamos cegos. É o que Jesus falou. Ele não falou lá no versículo lá? Ele disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E muitas vezes nós nos cegamos naquilo que Jesus calculava. Mas este homem acreditou e foi. E ele se encheu, quando ele curou, ele saiu com o peito aberto. Ele enfrentou as pessoas. E um chegava para ele e dizia, mas quem é esse sujeito aí? Não é aquele cara que vivia ali? Quantos anos ele está ali, sentado naquele lugar? Todo mundo sabia. Aí disse, não, é parecido com ele. Não é ele não, é parecido com ele. Ele disse, espera aí, sou eu mesmo, cara, sou eu. Era eu que estava sentado ali. Mas o que aconteceu com você? Eu não sei. Um homem chegou aqui, chamado Jesus, chegou aqui, pegou o lodo, passou no meu olho, mandou eu ir lá. Eu fui e estou vendo agora. Aleluia. 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 Esse homem se volta cheio de razão. Ele não é mais aquele amaldiçoado. Ele agora é um abençoado, irmãos. Ele é um abençoado. O nome dele era maldição, o nome dele agora é bênção de Deus. Entenda isso. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente sai da maldição e está na bênção de Deus. E eu não estou falando de quebra de maldição, por favor, diz aí em nome de Jesus. Porque Jesus já é a bênção por completo na nossa vida. Não precisamos quebrar mais maldição. Já foi quebrada toda maldição sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Não existe maldição familiar, não existe maldição hereditária. Não, você está em Cristo, nova criatura, você é em Cristo. Aleluia. E nós somos colocados nos lugares celestiais e recebemos dele, diz o apóstolo Paulo, toda sorte de bênçãos espirituais. Você sabe onde que você está? Você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus.
Mas sabe o que o diabo quer que você faça? Que você continue desse jeito, que você continue ainda pensando que é cego, que você ainda continue pensando que você é uma maldição, que você não vai dar certo, que você é uma pessoa que não consegue nada na sua vida. Não, irmãos, não. Esse homem se levanta com todo o peito e fala ali, olha o que diz o versículo. Eu não li o texto aqui do meio, que há uma discussão com os fariseus. Depois você lê em casa. Mas eu quero pegar uma pincelada do texto aqui, para você ver como ele rebate. Esse sujeito rebate aos fariseus, aos doutores da lei, aos religiosos, os donos da religiosidade. O pai dele foi chamado. E perguntaram sobre ele, se ele era cego de nascença mesmo. E o pai dele disse: peraí. Pergunta a ele, já tem idade para responder isso aí. E a Bíblia diz que os pais responderam dessa forma, por quê? Porque tinham medo dos fariseus, porque os fariseus podiam expulsar da sinagoga todo aquele que dissesse que Jesus era o Cristo. Está aqui no texto, depois você lê. Mas eu quero mostrar a esse homem, a emocionalidade desse homem aqui tratada, diante desses homens poderosos, irmãos, homens poderosos que definiam a sua vida. Esses homens eram o STF da época. Ele decidiu sua vida. Não entra mais aqui, taxado de qualquer coisa aí. Eles eram assim. E olha como diz aqui, veja o versículo 30. Versículo 30. Há um embate com os fariseus, e ele disse assim, no embate ele disse assim, o homem disse assim, dizendo para o fariseu, vocês querem ser discípulos dele também? Vocês querem ser discípulos, dizendo para o fariseu, deu uma pancada, né? Aí os fariseus, então os insultaram e disseram, discípulo dele é você. Os fariseus dizendo, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Aí ele responde, agora aqui, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Você não sabe de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Pode continuar. Vai. Sabemos que Deus não ouve pecadores. É o homem falando, irmãos. Para os fariseus, para o concílio de fariseus ali. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Está dando uma lição para os caras. Mas houve um homem que teme e pratica a sua vontade. Aleluia. Ninguém, 32, ninguém, ele continua, ninguém jamais ouviu que olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, nunca. Inédito, um acontecimento inédito. Diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecados, os fariseus. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Esse sujeito não está com autoestima lá em cima, não? Está ou não está? Ele está cheio de si. Agora ele está poderoso. Agora eu estou vendo, ninguém vai me chamar de cego aqui, eu não sou mais esmolé, não sou mais pedinte, eu agora tenho dignidade, agora sou eu. Autoestima. E ele responde assim no peito para os fariseus. Às vezes você, diante de um chefe da sua seção, diante de alguém, você não tem coragem de dizer a verdade? Esse homem está cheio de autoconfiança. Ele agora sentiu que mudou. Ninguém pode mais chamar de amaldiçoado. Ninguém pode mais chamar ele de pedinte. Não. E eu vou segurar a minha fé. Eu vou segurar
o testemunho. Ele poderia dizer, eles fizeram isso na ressurreição de Jesus. Eles chamaram os soldados, está lá na Bíblia, depois você lê. Se você vai ler a Bíblia, você vai encontrar tudo isso. Eles chamaram os soldados, quando Jesus ressuscitou, olha, disse, é o seguinte, pessoal, eu vou dar aqui um mensalão para vocês, para que vocês divulguem que os discípulos deles vieram durante a noite e roubaram o corpo dele. E a Bíblia diz que aquilo foi espalhado no meio do povo. Fake news. Mentira. Foi espalhado. E ficou a história ali. Esses caras podiam dizer assim, vem cá, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu sei que você está vendo, cara, mas assim, nós estamos precisando de você. Os fariseus, nós estamos precisando de você. Esse homem é um pecador. Aliás, ele curou no sábado. Ele curou os homens no sábado. Ele curou no sábado. Ele não está na palavra. Quanto é que você quer aí? Você quer um emprego aqui junto a nós? Eu vou te dar um empregozinho aqui. Tentar subornar ele. Mas esse homem, ele tem uma convicção. E ele discute. Isso é autoestima. Ninguém discute, ninguém toma essas posições radicais sem saber quem ele é. Sim ou não, irmãos? Tem que saber. Ele não é mais um mendigo, ele não é mais um coitado, um miserável. Ele agora está aqui e responde à altura. E não venha querer me enganar, não venha querer dizer, fazer alguma coisa que eu possa mudar. Não. E aí acontece. Jesus restaurou primeiro o quê? Diga. Restaurou o quê? Autoestima. Jesus restaurou também o quê? A dignidade social dele. Porque Deus, quando vem, irmão, na vida da gente, Ele muda. Ele transforma. Às vezes, quando não acontece isso, sabe por quê? É porque a gente ainda está com um pensamentozinho medíocre, lá na cabecinha da gente. A gente ainda pensa que é escravo do diabo. Você não é mais escravo do diabo, você é filho de Deus agora. Você pode glorificar o nome do Senhor? Melhore sua autoestima. Eu não sei a tua palavra, eu não sei o que você se meteu, o que você fez, mas você foi para debaixo do sangue do Cordeiro, você foi restaurado e só tem promessas na sua vida. Oh, aleluia! Não deixa o diabo lhe colocar para baixo. Não deixa. E não se coloque também para baixo. Porque às vezes a gente culpa o diabo, mas é a gente. E quando é a gente, o diabo diz assim, pá, pode continuar culpando. Eu quero é você para baixo. Eu quero você no chão. Eu não quero que você seja produtivo. Eu não quero que você fale desse cara. Você tem que ficar para baixo. Mas ele resgata também a dignidade social. Olha o que diz aí o versículo 8 a 10. Seus vizinhos que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu sou outro homem. Eu sou outra pessoa. Eu não sou mais cego, eu não sou mais droga, eu não sou mais pecado, eu não sou mais desonesto. Meu nome não é mais nenhuma marca dessa. Eu agora sou outro homem, eu sou outra pessoa. E agora eu posso transitar nas ruas de Jerusalém com o peito aberto, sabendo que alguém mudou minha vida, irmãos. Aleluia. Eu posso falar, porque quando você já viu, quando você vai dar esmola a uma pessoa mesmo, a pessoa às vezes é tão humilde que fica assim, baixa a cabeça, dê que, não é assim? É porque ele não tem dignidade social, ele não tem nada, ele se olha e vê eu ia dizer uma coisa aqui, mas não vou dizer não. A mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Se sente desse jeito. Agora não. Agora eu ando em Jerusalém.
eu ando de peito aberto. Isso sou eu e você, irmãos. Quando a gente era escravo do pecado, quando a gente era escravo do diabo, a gente vivia assim, cabe baixo. Agora eu ando no mundo espiritual de peito aberto. Eu sei quem sou em Cristo Jesus. Não por mim, eu entendo que sou um vaso de barro, mas eu tenho um tesouro dentro de mim, aleluia. Eu sei quem sou eu. Eu sei que quanto mais eu sujeitar a Ele, Jesus Cristo, e resistir o diabo, Ele vai fugir de mim, aleluia. Eu tenho essa consciência. Eu não ando cabisbaixo no mundo espiritual. Não sou arrogante. Não sou aquilo que eu não penso. A minha força não é minha, é dele. O poder é dele, a graça é dele, o sangue é dele. Mas está sobre a minha vida. Ou não está na sua vida, irmãos? Está ou não está? Está na minha vida. E mesmo quando eu pensar assim que deu uma caída, eu me levanto novamente, porque Ele me ama, aleluia. Ele me põe de pé novamente. Oh, aleluia. Deu para entender? Esse homem tem outra dignidade. Ele transita no mundo dele de forma diferente. Ele não é aquele sujeito mais carregado. Senta aí, ceguinho. Vai, ceguinho, senta aí. E ele fica ali pedindo esmola, torcendo para que alguém se lembre de levar ele para casa depois. Está ali. E finalmente, Jesus restaurou a autoestima deste homem. Jesus restaurou a dignidade social. Mas Jesus restaurou espiritualmente. E esse é o grande segredo, irmãos. Tem muita gente que vem aqui na igreja para resolver um probleminha. Vou resolver o problema. E Deus vai e resolve, porque Deus é graça, Deus é bom, é Pai, é maravilhoso, extraordinário. E o sujeito sai e acha que aquilo ali já resolveu tudo na vida dele. Ele tá pensando que a pessoa fica pensando assim: não, eu já resolvi esse problema, no próximo eu vou lá. Mas não é assim. Você viu o texto aqui? Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: esse é o que é o encontro. A cura aqui é pequenininha, irmãos, diante desse outro encontro aqui. Aquela primeira vez que ele chegou lá, Jesus chegou e passou lodo nos olhos dele, foi lá e maravilhado, alegria, o homem cheio de autoconfiança, autoestima lá em cima, agora com dignidade, passando para lá. Esse foi o encontro. Mas o principal encontro é agora. É quando Jesus encontra novamente. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender o que é um cego na Bíblia. Veja o que diz Levítico 21, 17 a 21. Levítico, para a gente fechar, 21, 17 a 21. Diga Arão, isso é Deus mandando Moisés falar com Arão acerca daqueles que serão sacerdotes. Deus bota uma porção de critérios e uma porção de requisitos. E ele vai dar os requisitos aqui, tá? Preste atenção. Diga Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer o seu Deus oferta de alimento. Ninguém que tivesse. E agora ele vai listar quais defeitos. Vamos lá? Continua. 18. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja o quê? Ninguém que seja ou aleijado, que tenha um rosto defeituoso ou corpo deformado. Vai lá. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, o que seja corcunda ou não, o que tenha qualquer defeito na vista, o que esteja com feridas purulentas
ou com fluxo o que tenha testículos defeituosos, nem o descendente do sacerdote Arão, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Não pode ter defeito. Sabe qual é o problema aqui, irmãos? Esse cego não podia entrar nunca no templo. É por isso que ele está lá de fora. Ele não podia se aproximar. Ele não podia levar oferta. Ele não podia ser, embora tivesse o coração piedoso, tudo isso aqui, ele não podia, irmão, não podia. Ele estava marcado. Não pode. Não pode. E o que acontece aqui, irmãos? Isso é lindo demais. Meu Deus, que coisa linda. Talvez aquele homem pensasse assim: poxa, eu estou há tantos anos aqui em Jerusalém, aqui nesse local, e eu vejo os movimentos, vem a festa da Páscoa, a festa de Purim, a festa dos tabernáculos, e é uma festa bonita aqui, e o povo vem de todo Israel para cá, e faz aquela festa bonita aqui, mas todos vão para o templo, aquele templo suntuoso, maravilhoso de Jerusalém, né? Todos vão lá, levam a sua oferta, um compra uma pombinha, outro traz o cordeiro lá não sei da onde, e finta e faz aquele sacrifício, e um diz: olha que bênção, chegamos aqui em Jerusalém e fomos abençoados, porque trouxemos uma oferta para o nosso Deus. E ele olhava aquilo ali o tempo todo, mas ele não podia nem se aproximar. Sabe por quê? Porque ele era defeituoso. Ele era defeituoso. E o que acontece aqui desses versículos, irmãos? Ele não pode entrar onde ele pensa que Deus está, mas Deus sai de onde ele está para encontrar ele, irmãos. Este é o nosso Deus, saiu para encontrar, olha o que diz o texto. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Quem foi que disse isso, irmãos? Quem foi que disse? Quem foi que disse isso? Foi Deus. É Deus. É Deus que está na vida daquele homem, que foi atrás dele, que encontra novamente. Deus é assim. Jesus insiste pela sua vida, irmãos. Você tenta fugir, correr para um lado, correr para o outro. Jesus está querendo a sua vida, porque Ele quer a sua vida para lhe abençoar. Não fuja como Jonas da presença de Deus. Deu para entender isso? Deu para entender? E o que é que ele faz? O que é que ele faz, irmãos? Ele diz: quem é este homem? Quem é? Para que eu possa crer. E Jesus disse: você está falando com ele, é isso que você está vendo. Agora ele vê. Ele está vendo. Ele vê. Ele não é mais cego. Ele vê a Jesus na frente dele, tete a tete. E ele diz: eu creio. E quando ele diz eu creio, o que é que ele faz? Ele se ajoelha e adora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, queridos irmãos, a nossa cegueira é uma cegueira congênita desde o pecado do Éden. Todos nós nascemos cegos. Todos nós estamos rejeitados neste mundo. Todos nós estamos ao léu neste mundo, pedintes da vida, buscando alguma coisa para a gente ser feliz. Todos nós, irmão, todo ser humano. Todos nós. Ah, não, porque eu tenho uma casa própria. Isso é miséria, irmãos. Eu tenho uma casa própria, eu tenho riqueza, isso é miséria. Diante da riqueza que Deus quer colocar nas suas vidas. Aleluia. Mas você precisa se encontrar com Jesus. Porque agora aquele homem, ele mesmo virou sacerdote. Sim ou não? Virou sacerdote. Ele não podia nem entrar, ele não podia nem ser sacerdote, não podia ser nada. E agora ele está diante de Deus.
E o que ele faz? Aquilo que Israel ia fazer no templo, adorar a Deus. E ele vai adorar. Ele virou sacerdote. E aí, irmãos, a Bíblia fala em Hebreus, me ajuda aí, pastor Isaías. Hebreus, novo vive o caminho, é 4, é? Deixa eu ver aqui. 10. É 10. Deixa eu ver aqui. Eu quero citar direitinho. É 10, exatamente, 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. Olha o que aconteceu comigo e com você. Nós que ganhamos a visão, nós que nos tornamos, deixamos de ser cegos espirituais. Olha o que aconteceu. É 19, né? É 19 a 22. Está 29. Portanto, irmãos, isso é para mim e para você. Diga assim, portanto, irmãos. Fala aí para o seu vizinho, diga assim, portanto, irmão. Diga para ele, portanto, irmão. É para mim e para você agora. Portanto, irmãos. Aleluia. Temos plena confiança, diga, temos plena confiança. Para entrar no lugar santíssimo. Pelo sangue de Jesus, diga, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não preciso mais de sacerdotes na minha vida, porque eu sou o sacerdote agora. Oh, aleluia. Vai lá, continua, vamos lá e tem mais. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando ele se entregou, no próximo domingo nós estamos aqui celebrando novamente. É bom dia de ceia. Nós estamos celebrando o quê? O sangue e o corpo de Cristo. Crente que não vai à ceia é crente fraco. Crente que não entendeu ainda o que Deus tem na sua vida. Primeiro porque ceia não é questão de opção. Fazei isto é ordem. É ordem. É imperativo. Fazei isto em memória de mim. Se você está na televisão aos domingos à noite, se você está no shopping no domingo à noite, se você vai para o cinema, você está totalmente errado. Totalmente. E depois não corre atrás de Jesus não, tá? Não, pastor irmão, já comecei a virar Moisés aqui, ó. Não posso. E que eu aprendi lá, nós aprendemos agora que a gente não pode ser Moisés com raiva, irmãos, não pode. A gente tem que santificar Jesus. Então, irmão querido, rogo-vos, pois, rogo-vos, pois, que venham à ceia, porque é algo especial para a vida de vocês, irmãos. Eu sofro quando vocês não vêm. Tá bom assim, irmãos? Amém? Recebeu? Recebeu aí? Aleluia. Deus abriu por meio do véu, isso é para o seu corpo. Continua. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não precisamos mais sumo sacerdote. O grande sacerdote é o pastor Botelho, sim ou não? Não. Não é não. Mas apesar que tem pastor que quer ser o grande sacerdote, não é? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus, irmãos? Igreja madura, aleluia. Eu fiquei com medo de vocês responderem esse templo maravilhoso aqui, pastor. Eu fiquei com medo. Eu estou ensinando há tanto tempo, isso aqui não aprendeu, Jesus. Somos nós. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o sacerdote sobre a casa. E eu estou vendo aqui a casa de Deus, aleluia. Você pode sentir a presença desse sacerdote na sua vida? Você pode glorificar este sacerdote na sua vida? Oh, aleluia, aleluia. Crente que não vê isso, irmãos, vive como um ceguinho, pedinte na vida, irmãos. Oh, meu Deus. Irmão, acorda. Vir para a casa de Deus é coisa boa. Temos, olha, ele não está dizendo assim, temos um grande sacerdote sobre a vida do Botelho. Temos um grande sacerdote sobre a vida do Vitor. Não. Temos
temos um grande sacerdote sobre a vida do maravilhoso pastor Isaías. Não. Temos um grande sacerdote sobre a vida do baiano Cléristo. Não. Onde está o sacerdote, irmãos? Está sobre a casa de Deus, irmãos, acorda. Está sobre a casa de Deus. Quando a gente se reúne aqui, é a casa de Deus. E o sacerdote está, o grande sacerdote está aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode adorar o nome do Senhor? Agora você perde muita coisa quando você não está junto. Não é o pastor, por amor de Deus. Eu não quero auditório, irmãos. Eu não estou contando gente na igreja. Não é isso que eu estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com a sua vida, de você ter comunhão uns com os outros, e você ter comunhão com a casa de Deus, com a igreja. Nós estamos falando sobre mutualidade, nós estamos falando sobre Deus, nós estamos falando de mentoria. Falamos esse ano todo sobre isso. Estamos falando, vamos falar só, amanhã a lição vai falar sobre comunidade espiritual. Você vai ver o que é comunidade espiritual. Nós não queremos ser uma comunidade de consumidores, crentinhos que vêm aqui simplesmente para receber do supermercado, comprar alguma coisa. Não queremos isso. Não queremos ser aqui crentes, clones, que vêm aqui simplesmente porque estão emocionalmente, fizeram um vínculo com o líder, com uma pessoa. Eu vim por causa daquele irmão, eu vim por causa daquela irmã. Não queremos clones. Não queremos competidores, pessoas cheias de si, tipo a igreja de Coríntios. Cada um sabe chão. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma comunidade espiritual formada por cooperadores de Deus. Paulo diz: vocês, está lá em Coríntios, vocês são cooperadores de Deus. Amém? Continua. Assim aproximemos, olha só, depois de você ter essa consciência, depois de você saber isso, que houve rasgou-se o véu, que alguém pagou com a sua vida, que o corpo dele ali, você tem a consciência do sacerdócio, do grande sacerdote, que esse grande sacerdote está sobre a casa de Deus, que é a igreja, somos nós, a igreja local, é a representante histórica da igreja, irmãos. Nós representamos o corpo de Cristo nesta geração. Nós somos a manifestação histórica da igreja. No espaço e no tempo, nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo do Cordeiro. Nós somos a família de Deus. Nós somos o templo do Espírito. Amém? Oh, aleluia. E o que ele diz assim? Aproximemos de Deus com o quê? Coração sincero. E com o quê? Plena convicção, irmãos. Não, Tiago diz assim: aquele que tem um pensamento de dúvida, que fica como o mar, como as ondas do mar, para lá e para cá, não tem integridade. Esse não experimenta a fé. Nós estamos aqui, viu com aquele homem, ele entrou com fé, ele bateu no cima dos fariseus lá e tal, aquele negócio todo, e foi lá e falou: sou eu aqui, cara, sou eu, não estou me escondendo não. Depois ele correu, encontrou Jesus disse: eu sou o cara aqui, sou o filho do homem. Ele disse: então eu quero. Não tem dificuldade para aquele homem. E ele disse, sincero e com plena convicção. Se ele não tivesse sinceridade e plena convicção, ele não teria adorado Jesus, mas ele adorou Jesus. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Está entendendo por que Jesus mandou ele lavar? Sabe por que Jesus mandou ele lavar no tanque de Siloé? Você sabe por quê? Porque qualquer que fosse entrar no templo, ou fosse adentrar no templo, precisa passar pela purificação. Ele tinha que lavar no tanque de Siloé, diferente do tanque de Betesda que nós pregamos aqui. O tanque de Betesda era um tanque de água suja, onde as pessoas tomavam banho e tentando se curar apenas a cura. Aqui era puro. O tanque de Siloé eram 2 tanques. Um era lá na Porta das Ovelhas, o outro aqui na Porta Norte. Esse tanque era para se purificar para entrar no templo.
É por isso que Jesus manda, vai lá e se purifica. Mas ele é expulso. Ele é expulso. Não aceitaram ele lá dentro. Aí Jesus, não tem problema, meu irmão. Eu vou com você, eu vou estar junto de você. E Jesus vai e encontra com ele. Amém, irmãos? Consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. O outro versículo. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é o que, irmãos? O que ele é? Diga, o que Jesus é na sua vida? Jesus é? Diga, Jesus é? Ele não vai lhe abandonar, Ele não vai lhe deixar, Ele vai estar com você a todo tempo, nos perrengues da vida, Ele está com você. Se está no mar de almirante, Ele está com você. Está debaixo de uma tempestade, Ele está com você. Glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Dá vontade de pular aqui, feito um... Oh, aleluia. Eu estou ficando elétrico. Oh, Jesus. Sabe o que é que ele fez com a gente agora? Para fechar, leia 2 Pedro 2,9. Olha, 1 Pedro 2,9. Só para a gente fechar. Estou fechando agora, irmãos. Ixi, mas o horário está... Leia comigo, leia comigo, eu já estou com a voz, perdendo a voz. Vocês... Quem é vocês, irmãos? Quem é vocês? Quem é? Vocês... Diga... Não, está feio. Vamos lá, eu vou dar o início e vocês acompanham. Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as belezas daquele que te chamou da eu vi assim, longe, o povo escolhido, não é povo escolhido, não, é povo exclusivo. Ou seja, você é propriedade dele. Você é uma nação santa, não é? Você é um povo exclusivo de Deus. E você é uma geração eleita. E o que mais? Você é sacerdote real. Fica de pé agora em nome de Jesus. O que impedia aquele homem de entrar na presença de Deus, que era, naquela época, naquele momento, representava o quê? O templo. As pessoas iam para o templo porque iam entrar na presença de Deus, levar sua oferta. Está lá no Velho Testamento. O que impedia aquele homem? Diga. Não, a cegueira. Ele tinha um defeito. Aí você vai dizer assim, pastor, eu não tenho defeito nenhum. Olha para a sua vida. Olha realmente. O que é que está lhe impedindo de entrar na presença de Deus? Você diz, pastor, há muito tempo atrás, eu era uma pessoa espiritual, vibrador, alegria no coração. Eu pregava, eu testemunhava, eu fazia isso. Hoje eu sou uma geladeira. Aliás, geladeira não. Porque Jesus vai dizer que até a geladeira ele aceita. Ele não aceita aquele que é morno. Ele diz assim, vocês nem são quentes, nem são frios. Mas vocês são o quê? E o que é que ele vai fazer? Então, irmãos, eu quero que você faça o exame de consciência agora. Você diz, pastor, eu não tenho cegueira. Talvez tenha, está cegueira espiritual aí. Alguma coisa. O diabo está trabalhando para lhe colocar de forma que alguma coisa que você impeça que você chegue na presença de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Esse é o trabalho do diabo quando qualquer espirro que você der, ele diz assim, não dá para ir para a igreja hoje. O que você vai fazer na igreja? Olha só, esse teu espírito parece até uma tuberculose. Não é mais nem um resfriado, é uma tuberculose. Ele amplia. Aí você diz, é mesmo, é melhor ficar aqui. Aí você fica. Sabe o que acontece? Eu mandei uma coisa para o membro Betel, não mandei
um videozinho, não sei se você viu, não é? Diz assim, o lugar que você vai, fala muito do que você busca. Alguém viu esse vídeo? Alguém viu? Lugar que você vai, fala muito do que você busca. Se você está com fome, você vai aonde? Restaurante. Se você quer um corpo malhado, você vai para onde? Academia. Mas se você quer a visitação do Espírito Santo, para onde é que você vai, irmãos? É para o shopping? É na igreja, irmãos. É o povo de Deus. Sacerdócio santo. Imagina, naquele tempo era um sacerdote, um sumo sacerdote. Era um sacerdote ali, umzinho, uma classezinha de levitas ali, pequenininha. Hoje, olha quantos sacerdotes tem aqui. Olha a gente entrando na presença de Deus aqui, você. Olha a gente vendo o grande sacerdote, que é o sumo sacerdote sobre nossas vidas aqui. E você não vê isso. Irmãos, isso é muito importante. Isso tem que ser importante na minha vida e na sua. Tem que ser, não é assim, irmãos. Coloque isso no seu coração, coloque no coração. Reino de Deus é mais importante do que família, de que trabalho, de que qualquer outra coisa. Porque não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse. E quando Jesus diz, eu creio que eu tenho que levar. Paulo diz, eu já levo a sério. Mas quando Jesus diz, o negócio é pior. É Jesus que diz. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele disse, ele que falou. Então, irmãos, não existe voo solo na igreja. Não existe voo independente. O diabo está... Olha, o que é uma bênção pode se tornar uma praga. Ou escute, o que é uma bênção pode se tornar uma praga. YouTube é uma bênção. Mas tem crente que não vem à igreja, não quero não. Eu vou assistir o culto pelo YouTube. Virou praga. Porque não é isso, irmãos. Não é assistir a pregação. Não é ver a Hélida aqui com a equipe de louvor louvando. Não é isso. O importante aqui é a gente de mão dar. Dê a mão aí para os seus irmãos. Vamos dar as mãos aqui, vamos dar. Eu quero mostrar. Aí, dê assim, fecha o corredor. Fecha. Isso só tem sentido quando a gente está aqui no presencial. Levante as mãos assim, faça assim, ó. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Se eu me encanto como pastor, como não vai se encantar o sumo pastor das nossas vidas, irmão? Quão bom e quão suave é ver os irmãos vivendo em união, porque ali Deus ordena a sua bênção. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Eu quero terminar orando pela sua vida. Pastor Isaías, venha me ajudar aqui, por favor. Ajudar. Eu quero orar pela sua vida. Seja sincero com Jesus agora. Jesus chegou assim na frente com... Está ali. Você é aquele cego de nascença que encontrou agora com Jesus. Pá, encontrou. Antes de você adorá-lo, diga assim, faça um exame de consciência assim, Senhor, eu tenho sido negligente nisso. Faça aquilo que é. O que é o defeito que está te impedindo de estar com Jesus? Qual é o defeito? É série da TV? É a série que eu não posso perder? É o bar que eu tenho que ir? É um aniversário que eu tenho que ir? Onde nós vamos, fala do que nós estamos buscando. Eu não estou dizendo que é pecado você ir para a academia, por favor. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ser coerente. Ir para a academia eu vou todo dia. Não tem problema. Mas a igreja é mais
mais importante. O reino de Deus é mais importante. E olhe para você mesmo e diga, seja sincero de coração. Quantas vezes você arruma qualquer justificativa para se auto-enganar, para não estar junto com o povo de Deus? Vamos fazer esse exercício. Desculpe, irmãos, mas é isso que o Espírito Santo está querendo falar para mim e para você. E eu estou nessa também. Porque por mim, o meu corpo, a carne é fraca. Por mim, eu estava na televisão. A Ana sabe que eu gosto de assistir um filme. Eu gosto de assistir filme, principalmente filme de história verídica. Assisto todos. Para mim era muito melhor estar lá em casa. Fazia um jantarzinho, né? Botava uma tacinha de vinho, tal, ficava tranquilo. Vim aqui, brigar por estacionamento, sair andando de lá para cá. Seria muito melhor. E a nossa carne está pedindo isso, tá ou não tá? Seja sincero. Mas eu não ando pela carne, irmãos. Eu ando pelo Espírito de Deus. Quem me leva é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a gente precisa sacrificar a carne da gente. Pastor, ore, por favor. Pai, Senhor queridos, oremos. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Tu, Senhor Deus, tem nos trazido a essa reflexão, Senhor, de quem podemos ser, Senhor, como aquele cego que muitas vezes não consegue enxergar quem está diante de si. E nós hoje fomos chamados, Senhor Deus, a olhar para Ti, Senhor. Uma vez que já não somos mais cegos, Senhor, mas que a Tua luz brilhou na nossa vida, Senhor. E agora nós temos, Senhor Deus, plena convicção, pela fé, de que nós podemos entrar na Tua presença. Assim, Senhor meu Deus, que nós possamos, cada um de nós, fazer esse exame de consciência, Senhor Deus, olhar para a nossa vida, para as nossas prioridades, olhar, Senhor Deus, o que nos move e aquilo, Senhor Deus, que nos atrai, se é para perto de Ti ou se é para longe de Ti, Senhor, e que Tu nos ajude, Senhor. Que ao ouvir a Tua voz, nos mandando nos purificar para irmos à Tua presença, nós possamos ser obedientes como foi aquele cego, Senhor, para que os nossos olhos possam se abrir, Senhor. Pai querido, aqui está a vida de meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor Deus, que se colocam diante de Ti, permitindo, Senhor Deus, que Tu faças, Senhor Deus, nas nossas vidas esse exame, Senhor Deus, que esse raio-x, Senhor Deus, que a Tua palavra faz em nós, pois a Tua palavra é purificadora, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, agora deixar que ela limpe, Senhor, que ela nos lave, que nos purifique e que nós possamos, Senhor Deus, com uma consciência limpa e uma fé pura, Senhor Deus, nos aproximarmos do Teu trono, do trono da graça, para sermos abençoados. Pai querido, dá-nos graça e força. Dá-nos, Senhor Deus, a disposição necessária, Senhor, para estarmos na Tua presença e para priorizarmos o Teu reino na nossa vida. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.